Abram o Santo Livro, o livro de Gálatas, no capítulo de número 1. Novo Testamento, após os 4 evangelhos, você vê em Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, capítulo 1, versículo de número 8 e 9. Dá um tempinho para que todos encontrem. Se todos acharam, digam amém. Está escrito no Santo Livro de Deus: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Amém? Feche seus olhos e curve sua cabeça. Pai, aqui estou mais uma vez neste templo, a quem confiaste ao teu Filho para guiar estas ovelhas. O Senhor sabe que eu desejei no coração voltar a esta casa, a esta família. E o Senhor assim providenciou que eu estivesse aqui hoje. Eu te peço, como eu sempre te peço, que não me vejam aqui, que não seja a minha voz que eles vão ouvir, e sim a tua. Que eu diminua e que o Senhor apareça. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Deus, estamos aqui para ouvir a tua palavra. Então nos ensina, edifica-nos, exorta-nos, mas se necessário, repreende-nos também, porque às vezes nós precisamos apanhar um pouco para aprender quem verdadeiramente o Senhor é. Que o nome de Jesus seja glorificado nesta noite. E não permita, Senhor, que ninguém saia daqui da forma que entrou. No mínimo, Senhor, cada um de nós temos que sair com a palpitação do coração ainda mais acelerada, porque nós estamos na Tua presença. E quando nós estamos na Tua presença, é diferente, Senhor. E hoje eu te peço uma unção, uma atmosfera especial sobre este lugar. Abençoa esta igreja, abençoa o pastor desta igreja. E muito grato por estarmos aqui respirando e adorando o teu santo nome. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, como eu já havia dito, é um prazer estar aqui mais uma vez. Fiz questão dessa vez de trazer a minha família comigo. Acho que eles foram lá dentro, né? Minha filhinha Ágata Vitória, meu filho mais velho Nicolas Micael e minha esposa, que tem um nome até um pouco inusitado, mas o nome dela é Bem-vinda. E ela foi muito bem-vinda aqui nesta noite, eu creio. Sonoplasta, baixa só um pouquinho o fundo. Deixa bem suave para mim. Muito obrigado. Irmãos, sem delongas, pois a hora não nos espera, nesta noite eu quero vos trazer uma palavra que Deus colocara no meu coração, que trata-se dos 2 evangelhos que nós temos nos dias de hoje. O evangelho de Deus e o evangelho dos homens. É bem verdade que, com a modernização das coisas, nós permitimos de cerca de 2 décadas para cá que o mundo se infiltrasse um pouco no evangelho. E infelizmente alguns se perderam no caminho.
Não se espante nesta noite ou se assombre pelo que eu vou falar. Eu sei que vocês têm aqui um líder que deseja para vocês um aprendizado bíblico como deve ser. O senhor não sabe, ele não sabe, mas quando eu tenho tempo eu o acompanho lá no YouTube, os cultos ao vivo, e eu sei o que ele prega para vocês, e que o desejo dele é que todos aprendam cada dia mais sobre Cristo. Então, nesta noite eu não poderia trazer uma mensagem mínimo do que ele fala aqui para vocês, porque este homem tem guiado vocês pelo caminho correto. Essa é a verdade. Não é porque eu estou na sua frente. Eu posso dizer aqui para a sua igreja que não é normal nos dias de hoje vermos pessoas que realmente têm compromisso com a verdade que está aqui dentro. É algo totalmente incomum. E aqueles que querem são muito rejeitados, pastor Wilton. Então que Deus possa nos ensinar nesta noite, amém? A verdade, irmãos, é que no século 21, vou pregar devagar para vocês entenderem, nós estamos vivendo novos tempos. Nós estamos vivendo um início do fim, algo que a Bíblia já mencionava desde a sua antiguidade. Então, para quem lê a Bíblia, não é novidade a apostasia dos tempos atuais, e eu posso dizer que não é novidade para nós que somos servos de Deus ver o que está acontecendo com o Evangelho dos dias de hoje. Hoje vivemos uma triste e preocupante realidade acerca do Evangelho, porque o homem introduziu doutrinas que não existem dentro da palavra para seu próprio benefício, tentando de qualquer forma agregar crentes e mais crentes dentro dos seus templos, enchendo essas casas para seu bel prazer e não para a glória de Deus. O Evangelho de Cristo, ele foi nos dado por Deus. O Evangelho de Cristo são as leis de Deus para as nossas vidas. Eu costumo dizer, irmã, que quando estamos no mundo, temos um livre arbítrio para fazer o que queremos. Mas a partir do momento que dissemos assim, eu quero Jesus, eu quero mudar de vida, eu quero ser diferente, não existe mais livre-arbítrio para quem é servo. Servo, ele tem que seguir as leis, os mandamentos, as diretrizes, as regras, para alcançar o alvo. E quem é o alvo do crente? É Cristo. Quem é o alvo da igreja? É o céu, é a salvação. E se não seguirmos essas leis, essas regras que o santo livro, que é a nossa bússola, descreve, nós não alcançaremos a portinha pequena lá no fim do túnel, e depois dela Jesus está a nos esperar. As suas doutrinas estão aqui. A Bíblia Sagrada é o livro inspirado aos homens por Deus. Não foi o homem que em sua rica imaginação começou a escrever a seu bel prazer, não. Foi o Todo-Poderoso, aquele que vive pelos séculos dos séculos, que ditou a sua palavra ao homem. E a palavra dele nunca muda. Ele diz: eu sou o mesmo ontem, sou o mesmo hoje, serei o mesmo amanhã. Porque para Deus não importa um dia ou 1000 anos, Ele sempre será o mesmo.
Se nós formos para a Bíblia Sagrada, no livro de Romanos, no capítulo de número 11, nos versículos de número 33 ao 36, Paulo tenta com palavras nos mostrar quem é esse autor. E ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse é Deus. Foi esse que Paulo tentou descrever. Quem escreveu o santo livro. Foi ele que determinou a lei. Foi ele quem determinou os ensinamentos e as diretrizes que o verdadeiro crente precisa seguir para encontrar a salvação em Jesus Cristo. Ontem eu estava em uma rádio pregando por volta das 11 da noite, e eu dizia para os ouvintes o seguinte: a questão do livre-arbítrio que o servo não tem mais. João 10 diz que quem tem fome entre pela porta, que é Cristo. Então, quando você diz sim, eu quero Jesus, eu quero o reino, ele te dá uma oportunidade. Mas se você continuar lendo e chegar em João capítulo 14, versículo 6, você vai ver Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso significa dizer que não basta entrar pela porta, é necessário seguir o caminho. E o que é um caminho? Um caminho é estreito. Um caminho tem pedregulhos, o caminho pode ter espinhos, no caminho tem buracos, você pode cair, você pode se machucar, você pode sair ferido do caminho, porque o caminho ele não é fácil. Se o caminho fosse fácil, ele não seria caminho, ele seria uma estrada bem larga, mas o caminho é estreito. Sabe por quê? Porque enquanto você caminha por este caminho, você encontrará uma coisa que o homem não pode te dar, que é a verdade. E quem é a verdade? A verdade é Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Ele é o autor das Escrituras. Aleluia. O Evangelho de Cristo, ele tem pilares. Todos nós sabemos que se uma casa for ser construída, ela é de baixo para cima. A mesma coisa é um prédio. Então é necessário pilares. Esta laje, ela está em pé porque existem pilares. Da mesma forma é o Evangelho. Precisamos de pilares. E nesta noite eu quero falar de 3 pilares fundamentais na vida do crente. Aleluias. O primeiro pilar, pastor Wilton, é o arrependimento. Jesus em Mateus capítulo 3, versículo 2, vinha gritando em meio à Galileia, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Não existe conversão sem arrependimento. Não existe perdão de pecados sem lágrimas nos olhos, sem um coração quebrado e dilacerado. Não existe arrependimento sem você se entregar por completo. Não existe. O que é que nós vemos hoje? Nós vemos hoje, meu irmão,
muitos congressos, cheios de gente, que quando o convite é lançado, as pessoas vêm, mas verdadeiramente são poucos que se arrependem dos seus pecados. Aceita Jesus hoje, daqui uma semana está no mundo. Mas aquele que se arrepende verdadeiramente, ele já recebe a presença daquele que o fez se arrepender. E quem é esse? É o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele é o quê? Ele é o Espírito da verdade. Pois não há arrependimento sem que você enxergue a verdade. E que verdade é essa? Que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o único caminho, que não existe esperança sem Cristo, e que sem Jesus Cristo não existe salvação. Podem fazer campanhas de tudo, do dinheiro, da casa, da chave, da cura. Deus não está nem aí para essas coisas. Deus não se importa com nada disso, porque isso não está na Bíblia Sagrada. Mas Deus se importa com o coração arrependido. Deus, ele detesta o pecado, mas ele ama o pecador. A Bíblia diz que o Senhor Todo-Poderoso não tem prazer na morte do ímpio, mas o maior prazer é que se arrependam dos seus pecados e entreguem a sua vida a Jesus Cristo. Quem está entendendo diz amém. O segundo pilar é o reconhecimento. Reconhecimento de quê? O reconhecimento que Jesus é o Filho de Deus e Salvador de nossas almas. No livro de João, no capítulo de número 3, nos versículos 16 ao 18, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se no nosso meio hoje tem pessoas ímpias, não sei. O que eu posso te dizer é o seguinte: toda vez que você vem a um culto, toda vez que você escuta a palavra, toda vez que é lhe feito o convite, que você diz não, hoje não, você está cavando um pedacinho da sua cova. Porque o dia em que a morte chegar para você, se você não estiver pronto, preparado em Cristo, infelizmente eu tenho uma má notícia para te dar: você não verá a Deus como Ele quer que você o veja. Você não encontrará a Cristo como Ele quer que você o encontre. Mas você descerá a um lugar de sofrimento eterno. Aleluia. Porque é a própria palavra quem te condena. Quem crê já está salvo. Mas quem não crê, a própria palavra te condenará. Quando você abre a sua boca e diz não, a palavra ela tem poder. Não, eu não quero Jesus. Em outras palavras, você está dizendo: não, eu não aceito e não quero esta palavra.
E que palavra é esta? Vamos para o livro de João, capítulo de número 1, versículo número 1. João escreveu: no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e nada do que foi feito se fez sem ele. Então, quando você diz não, hoje não, você está dizendo: não, eu não quero Jesus, eu não me importo com Jesus, e eu não quero a salvação. Aí Deus, pela sua justa misericórdia, diz: eu vou dar mais uma oportunidade. E na semana seguinte, eu vou dar outra oportunidade. E no mês seguinte, eu vou dar outra oportunidade. Até o dia em que você muda o pensamento e diz: sim, eu quero esta palavra. Mas se você continuar persistindo e insistindo em dizer não, chega um momento que até Deus se cansa. Aí ele diz: eu te dei o livre-arbítrio. E se você diz não para a palavra que é o meu filho, como Deus e Pai, eu aceito. Siga o teu caminho, mas depois não adianta gritar, e nem clamar, e nem pedir, porque eu não mais ouvirei. Porque, pastor Wilton, só existe salvação enquanto se respira. E depois da morte, vai-se ao juízo. Se você está entendendo, diga amém. O terceiro pilar é a santificação. Eu cresci escutando um evangelho diferente, que bastava eu entregar a minha vida para Jesus e eu estava salvo. Foi assim que eu aprendi. Mas quando eu comecei a me debruçar na palavra de Deus, eu comecei a aprender que eu preciso me policiar nas coisas do mundo e me santificar a cada dia. Isso não significa dizer que você vai se tornar um santo. Quem te disse isso é mentiroso. Porque o único santo que passou por esta terra foi Cristo. Mas a Bíblia te manda imitar a Cristo, se santificando a cada dia. Significa dizer que você continuará pecando todos os dias, mas você não terá mais uma vida de pecado. Na hora que você pecar, na hora que você errar, o teu espírito dentro de você vai falar ao teu coração: está errado, é pecado, peça perdão agora, e Deus perdoa. Este é o processo de santificação. No livro de 1 Pedro, no capítulo de número 1, versículos 15 e 16, diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Irmão Tiago, quer dizer que para eu ser santo, quer dizer que eu preciso estar numa vida regrada, como é, por exemplo, as freiras em um convento? Não, isso não é processo de santificação. Não é a veste que tem que mudar, é o seu interior, é a sua mente, é os seus pensamentos, são as suas atitudes que tem que mudar. E como que é hoje em algumas denominações, as pessoas acham que santidade é vestido no pé e o homem de terno e gravata. Isso não é santidade. Para o homem pode até ser, mas para Deus ele não se importa. Deus quer que você se santifique por dentro.
Deus quer que você mude por dentro. Ou seja, se eu tinha desejo de ir na balada, eu não tenho mais. Se eu tinha desejo de me prostituir, eu não tenho mais. Se eu tinha desejo de mentir, eu não tenho mais. Se eu lançava a minha mão no que era dos outros, hoje eu não lanço mais. Por quê? Porque eu estou aprendendo a verdade de Cristo, estou me santificando. Aleluias. Eu quero que você redobre a sua atenção e eu quero que você aprenda. Pois dentro desses 3 ensinamentos, desses 3 pilares que sustentam a vida do crente, que é o evangelho que nos dá o arrependimento de pecados, o reconhecimento do Filho de Deus e a santificação, estão incluso as diretrizes da vida cristã. Glória a Deus. Os alicerces para alcançarmos a salvação, que em resumo podemos dizer que o salvo em Cristo, ele precisa em primeiro lugar conhecer o Salvador, e só existe uma maneira de conhecer o Salvador, não existe outra. Como é que se conhece Jesus? Lendo a palavra, praticando a palavra. Porque eu desejei voltar aqui, vou ser muito sincero com o Senhor. Eu já preguei em muitos lugares, mas são poucos que eu vi ter tanto compromisso na hora da mensagem, como esta igreja. Sabe como é por aí? É 1h45 de louvor e 15 minutos de palavra. Não existe 15 minutos de palavra. Vamos para o sermão da montanha. Quantas horas Jesus ficou pregando e o povo escutando? 5h30. Vamos ver Jesus pregando dentro do templo. Jesus ficava 2, 3h30 ensinando. Porque se não há quem pregue, você não aprende. Se você não aprende, você não tem fé. Se você não tem fé, você não crê. E se você não crê, você não tem a salvação. É muito bonito quando chegamos em uma igreja e vemos uma banda tocando e as pessoas de pé, adorando e exaltando o nome do Senhor. Mas mais belo é ainda vermos uma igreja sentada, atenta, se alimentando a palavra de Deus Altíssimo lá dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Em segundo lugar, o salvo em Cristo, ele precisa se aproximar do Salvador em seu santo livro. Só há uma maneira incessantemente para nos aproximarmos do Salvador. Qual é? Orar. Temos que orar. 5 minutos em casa, 10 minutos em casa, orar dirigindo, orar no trabalho, é a única forma de você se aproximar de Deus. Quando eu era criança, eu não entendia nada do Evangelho, mas eu via coisas que aconteciam que hoje eu não vejo mais. Não foi ninguém que me contou, eu vi. Eu já vi o paralítico andar, eu já vi o cego ver, eu já vi a dor desaparecer, eu já vi um câncer ser retirado de um seio, simplesmente a pele se abrir numa oração. Há alguns anos atrás, e o câncer pular para fora e a cicatriz fechar instantaneamente. Mas sabe por que aquelas coisas aconteciam? Porque a igreja orava. Porque havia compromisso em conhecer a Deus. Além do alimento da palavra, os irmãos chegavam mais cedo para sangrar o joelho no chão. Aleluia. Mas hoje não é mais assim. Nós chegamos nos templos, nós vemos as pessoas batendo papo.
ao invés de estarem conversando com Deus, de pedirem a presença do Espírito, elas ficam batendo papo. Aí eu fico observando, muitas vezes eu ligo o canal de TV, ou eu passo e vejo alguma placa de alguma denominação dizendo assim: venha receber o Espírito Santo, hoje é o culto do Espírito Santo, Deus tem uma palavra para você. Aí eu digo: que interessante. Só que como que é que o Espírito vem se não há oração? Como que é que o Espírito vem se não há busca pela palavra? Vamos para Atos capítulo 2, tinha 120 pessoas reunidas dentro de uma casa bem pequenininha. O que é que elas estavam fazendo? Desde as primeiras horas da manhã, elas estavam orando e dizendo: vem, ó Espírito Santo, vem, ó Espírito Santo. Antes daquele dia, elas ficaram 50 dias em constante oração, dizendo: vem, ó Espírito Santo, vem, ó Espírito Santo. Lá em Atos capítulo de número 1, tinha 400 irmãos, mas 50 dias depois só tinha 120. No meio do caminho muitos se perderam, no meio do caminho muitos esqueceram de sangrar o joelho, no meio do caminho muitos desistiram, mas aqueles que perseveraram em oração e na palavra, no dia de Pentecoste, um vento de um som impetuoso entrou naquele lugar, e todos foram cheios e revestidos do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Em terceiro lugar, o salvo em Cristo precisa permitir que o Espírito Santo de Deus guie a sua vida, os seus passos até o dia da salvação da sua alma. Meu Deus, se você não permitir que o Espírito faça morada no seu coração, você vai se perder no meio do caminho. Muitos confundem quem é o Espírito Santo, qual é a função dele aqui. As pessoas acham que o Espírito é um arrepio, as pessoas acham que o Espírito é uma presença. Não, o Espírito é um ser, é a terceira pessoa da Trindade. Ele também é digno de adoração. Quando você vai para a palavra, a primeira pessoa que aparece em Gênesis capítulo 1 é Ele, é o Espírito Santo. Aleluias, glórias a Deus. O Espírito Santo, ele é sensível. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele chora. O Espírito Santo, ele não habita em lugares imundos, porque ele é santo. O que é que a Bíblia diz, pastor Wilton? Que o pecado contra Deus é perdoado, que o pecado contra Cristo é perdoado, mas o pecado contra o Espírito não é perdoado. Por quê? Porque ele é santo, ele é sensível. Mas ai da igreja sem esse Espírito. Se nós não permitirmos que Ele guie as nossas vidas, nós iremos nos perder no meio do caminho. E como é que nós permitimos Ele vir morar aqui em nós? Dando lugar para Ele, dizendo a Ele: meu amigo, venha habitar em mim, limpando a sua mente e o seu coração das impurezas desse mundo. Quando você peca, Ele chora, mas quando você acerta, Ele se alegra com você. Enquanto nós estamos aqui conversando nesta noite acerca das maravilhas de Deus, Ele está sondando cada coração. Aleluia. Eu estou à porta e bato. Deixa eu entrar. Eu estou à porta e bato. Me permita assentar-me no trono do teu coração, e eu mostrarei quem sou, o Deus da tua vida.
O Evangelho de Cristo, ele também afirma que não existe outra doutrina. No livro de Tito, no capítulo de número 2, versículo de número 1, Paulo diz para Tito: tu, porém, Tito, fala convém a sã doutrina. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na sua justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Ele também afirma no livro de João, no versículo 16, no capítulo 16, no versículo 33, que o caminho que é Cristo não é fácil. Ele diz para a igreja: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em Mateus 10, 22 ele diz: e odiados sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, ele diz: de fato todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E também afirma em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que só existe dois caminhos: ou você vai pelo caminho de Cristo, ou você vai pela estrada do mundo. Seguir o Evangelho não é fácil. Você chora às vezes porque faltou o alimento. Você chora às vezes porque não tem o dinheiro de pagar uma dívida. Você chora às vezes porque a dor no seu corpo, ela já está insuportável. Mas eu te digo, esse choro não é nada. O verdadeiro choro do crente é quando ele não sente a presença do Pai. Meu Deus, como é forte. Sem Deus nada somos. Se não existisse um propósito, não estaríamos aqui nesta noite. Irmãos, eu posso dizer que eu fico com, meu Deus, me perdoe a palavra que eu vou dizer, eu fico com tanta raiva quando eu vou a um lugar e eu vejo as pessoas perdendo tempo. Eu vejo as pessoas falando bobagem e mentira, entregando coisas materiais, e os bobos acreditam. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sei que muitos de vocês estão aqui. Eu sei, eu tenho certeza disso, que tem problemas. E quando sai de casa, pensou assim: oh Deus, traz uma palavra para o meu coração nesta noite, porque é assim. Nós aprendemos assim. Aleluia. Mas Deus, deixa eu te dizer uma coisa: o teu problema não é mais importante do que Deus. Você aprendeu errado. Aqui não é lugar de pedir nada. Aqui é lugar de entregar aquilo que você tem de melhor. Vamos para a palavra? O que é que Deus pede de nós? Obediência. Para seguirmos as leis, para seguirmos uma vida regrada em Cristo. E o que é que Ele tem a nos oferecer? O que foi que Jesus ensinou? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Os seus planos, os seus sonhos, aquilo que você arquitetou no seu papel, no tempo de Deus vai chegar. Mas sabe quando é que Deus se entristece? Quando você coloca primeiro essas coisas em primeiro lugar e esquece dele. Você quer uma prova viva? Minha esposa está ali que não me deixa mentir. Eu sou uma prova viva. Eu contei aqui em janeiro que nós morávamos numa choupana, uma casinha bem pequenininha, alugada.
Eu não tinha nada. Mas enquanto eu escutava os pregadores falando aquelas besteiras, no meu coração ardia outra coisa. Que aquilo estava errado. Que eu precisava seguir o que estava aqui. Eu fui apontado e perseguido por uma cidade inteira, porque eu preguei a verdade em praça pública. Eu fui processado porque eu preguei a verdade em praça pública. Chegou aos meus ouvidos que eu poderia até apanhar no meio da rua, porque eu preguei a verdade em praça pública, que doeu nas pessoas. Eu me acovardei, eu fiquei com medo, eu me escondi. Eu tinha uma loja pequena, tive que fechar, ninguém me comprava mais nada. Eu tinha um carrinho de som que eu fazia uma propaganda, não tinha mais propaganda de nada. E a situação que já era ruim ficou ainda mais difícil. Mas ele lá em cima estava vendo tudo. Eu desisti de tudo, pastor Wilton. Não prego mais, não vou mais para o altar, não quero mais saber dessas coisas. E eu abri a boca e falei uma bobagem. Eu disse assim: o mundo, as pessoas conseguem tudo, e eu aqui eu não consigo nada. E desisti. Um dia Deus me chamou de covarde. E eu recebi uma ligação dizendo: eu tive um sonho com você. Deus mandou dizer que eu cuidasse de você. Venha aqui que eu vou cuidar de você aqui na minha igreja. Eu disse: eu vou. Eu fui. E aí eu comecei a ver a reconstrução das coisas que eu sempre desejei. Porque não há nada que você faça para o reino de Deus que não seja recompensado depois. Para encurtar a história, em novembro do ano passado, eu perdi o emprego. Minha esposa ficou preocupada. Ela achava que a gente teria que se mudar de cidade. Vejam bem, cheio de dívidas. Mas pastor Wilton, em nenhum momento diante de Deus eu não me preocupei, porque eu disse não. Se Ele me chamou de volta é porque coisa boa tem para mim ali na frente. Hoje eu ganho 7 vezes mais do que eu ganhava o ano passado. Nem eu acreditei. Eu vinha conversando isso no carro com a minha esposa. Hoje eu tenho minha própria casa. Eu não precisei fazer campanha. Eu não precisei dar para receber. Eu só precisei ser obediente à palavra, pregar o evangelho, doa quem doer. Porque o tempo de Deus, ele chega na vida de todo aquele que crê na palavra. Aí eu vou dizer mais para vocês. Hoje eu ganho 7 vezes mais. Mas essa semana Deus já abriu outra porta. Parece que eu vou ganhar 10 vezes mais agora. Porque eu fui fiel a Deus uma vez. Um dia desse, a gente conversando na cama antes de dormir, eu disse a ela: nós temos problema de casamento como todo mundo tem. Nós temos problemas na vida como todo mundo tem. Mas eu tenho certeza que aquilo que eu plantei no passado germinou e nasceu nos dias de hoje. Porque Deus é fiel com quem é fiel. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o evangelho de Cristo. Vou terminar. Agora deixa eu te falar um pouquinho do evangelho dos homens. O evangelho dos homens é diferente do evangelho de Cristo. O evangelho do homem é assim: vem para Jesus, que a tua vida vai mudar para melhor. Nunca muda para pior, só muda para melhor. Vem para Jesus que tu vai ganhar tudo, vai cair tudo do céu.
Eu conheço um monte de gente que há muitos anos senta na cadeira da igreja e diz: hoje vai acontecer. Fica esperando cair do céu. Irmão, nada cai do céu. Tudo que Deus lhe dá, Ele vai lhe pedir algo em troca. Não. Você tem que orar, você tem que buscar e esperar o tempo de Deus. Aí o evangelho do homem diz assim: você é pecador, vem aqui para frente, eu oro por você, seu pecado está perdoado, só precisa vir para a igreja, dizima, oferta, está tudo maravilha. Se morrer hoje, amanhã está salvo. É mentira, viu? Isso é mentira. Na convenção, meu irmão, ninguém mais faz confissão de fé. Só basta orar, o nome já está escrito no livro da vida. Mas o que é que a palavra diz? Confessai diante dos homens, e eu vos confessarei perante Deus. Não é assim? É desse jeito. Eu estou fazendo aqui as comparações, né? O evangelho dos homens promete prosperidade e riquezas. O evangelho de Cristo promete sofrimentos e peleja. Sofrimento e peleja. Ô irmão Tiago, mas sofrimento e peleja, mas Deus não é o dono do ouro da prata? Sim, você falou bem, Ele é o dono dá para quem Ele quer. Não é campanha que vai te dar nada não, é o dono, Ele dá quando Ele quer. Se Ele quiser te tirar da lama e te colocar sentado no trono, Ele vai lá e te coloca. Mas para isso você tem que merecer. José, antes de ser governador, precisou ser lançado no poço e ser preso e ser caluniado para depois virar governador. Mas ele permaneceu firme na palavra de Deus. Abraão precisou enfrentar a família e toda uma cidade e foi seguir um sonho que todos chamaram ele de louco, mas ele perseverou na palavra e se tornou o que se tornou. E por que é que você é mais especial do que esses homens? Por que é que as coisas têm que cair do céu para você? Não, trabalhe na boa obra, porque o Senhor precisa de mensageiros da sua verdade. Aleluia. O evangelho do homem é isso aí. Dá 10, receba 20, dá 20, receba 40, dá 100, receba 1000. A Bíblia não diz nada disso. Em Mateus 6, 19 e 21, eu já disse: juntai tesouros no céu, que eu sempre anoto para não esquecer nada. O evangelho do homem, não prega sobre o pecado, não prega sobre o inferno, não prega sobre a sã doutrina, não exorta ninguém na palavra. Se você pegar em algumas denominações, crente de 20 anos de banco, ele não consegue citar um versículo bíblico. Porque a igreja é só oba-oba, manda dinheiro para cá. E ainda dizem: Deus está neste lugar. Ele não está. Ele não está. É tudo ilusão. Deus não habita em lugares impuros. Deus não habita em nada feito por mãos de homens. A terra é o estrado dos seus pés, mas Ele só habita em quem é puro de coração. Aleluia. O evangelho do homem não segue lei bíblica. O evangelho do homem esquece da doutrina. Já falei, reduziram o tempo da palavra, o louvor é mais importante. Tudo isso é invenção humana. E o resto do culto? Canções, conversas. Amanhã os irmãos venham, trago o dízimo, a oferta. Vai ter uma oração forte aqui, Deus vai abençoar a sua vida. Ore não, vá atrás dessa conversa. Busque a Deus não, vá atrás dessa conversa. Aleluia. O evangelho do homem, irmãos, para encerrarmos, procede das coisas materiais, movimentos materiais, movimentos visíveis. Afirmam que o Espírito Santo, que é o Espírito Santo fazendo essas coisas, mas na verdade não é, tudo movimento, é tudo coisa inventada, é tudo cultura. Porque quando Deus está, as coisas acontecem diferente. Mas deixa eu te dar uma notícia boa. Paulo disse assim: onde o pecado abundou, superabundou a graça.
Podemos até estar vivendo o tempo da apostasia, o início desses tempos, mas a Bíblia diz que antes que ele volte, um grande avivamento virá sobre a terra. Não sou eu que trarei esse avivamento, não é o pastor Wilton, é o Espírito da verdade, que já está começando a mostrar quem são eles e quem são os verdadeiros servos de Deus. Eu não preciso falar coisas bonitas aqui para te fazer chorar, não, para te emocionar, não. Eu não preciso estar contando abobrinhas aqui para fazer você enxugar lágrimas dos seus olhos, não. Eu sou apenas instrumento, eu não tenho nada para oferecer. Mas aquele que está neste lugar, o Espírito da verdade, só Ele tem o poder de quebrar você por dentro e dizer: sou eu que estou mexendo com você. Aleluia. O Evangelho do homem, os valores foram invertidos. O que era certo hoje parece que é errado, e o que é errado está certo. Irmãos, se preocupam com coisas tão simples, tão bestas, como por exemplo um veste, e esquecem do que realmente importa. Está vendo essas paredes? Está vendo este altar? Não ficará pedra sobre pedra. Nada disso tem valor para Deus, mas a sua alma foi paga com preço de sangue escorrido no madeiro. Foi o teu sangue que estava sendo derramado ali também. O que é que Salmos diz? Salmos diz que a sua alma não tem preço, ela tem valor, ela é tão cara que ninguém pode pagar. E é esta alma que está em jogo nesta noite. Mas eu te pergunto, qual é o evangelho que você quer seguir? O evangelho do homem ou o evangelho de Deus? As mentiras do homem ou a verdade de Deus? O homem pode até tentar te enganar com coisas daqui, mas Deus jamais te enganará com o que Ele quer para a tua vida. Você pode até sofrer, mas um dia a promessa ela vai chegar na sua vida. Não tem como, não tem outro jeito, não tem outra forma. Se você for obediente, se você escolher o Evangelho de Cristo, se você preferir a dor, o sofrimento de início, um dia, seja nessa vida ou na próxima, a promessa de Deus, ela chegará sobre vós. Não tem como não chegar. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Cadê a banda? Vem para cá, banda. Aleluia. Escolha um louvor, por favor. Aleluia. Nesta noite tem alguém que quer decidir a sua vida para Jesus. Eu vim de longe trazer esta mensagem para você, pois essa igreja já conhece, mas você talvez nunca tenha ouvido dessa forma. Deus tem um lugar especial para você aqui e lá no reino dele. Vem para Jesus nesta noite e toma a decisão. Diga sim para Ele. Lembre-se que se você disser não,
Você está dizendo não para o Filho de Deus e não para mim. Aleluias. Não te envergonhe, filho. Não te envergonhes, filha. Vem para mim, é o que Deus diz nesta noite. Ele enxuga as tuas lágrimas. Ele consola o teu coração. Ele alivia as tuas dores, para saber que Ele é Deus. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Pode cantar. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Eu não te conheço, mas Deus quer tratar com você nesta noite. Aleluia. Aleluias, pode louvar, pode louvar, pode louvar. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar agora. E você aí no seu lugar vai orando e vai dizendo: vem Espírito, vem Espírito, eu quero esta verdade em mim. Eu quero essa verdade no meu coração. Eu quero seguir essas diretrizes. Eu quero o verdadeiro evangelho. Eu quero te sentir todo dia. Vem Espírito. Aleluia. Do céu, fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Onde está a primeira pessoa para Jesus nessa noite? Eu estou insistindo, porque Deus tem algo com você nesta noite. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, porque Deus quer tratar contigo. Aleluias. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transbordar. pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me, Até transbordar. tu és o Vai pão louvando do e adorando, céu, vai louvando e o Deus adorando. Emmanuel. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Enche-me, Deixa o Espírito Santo trabalhar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me, Até transbordar. tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, até transbordar. Pra Baixinho. Assim diz o Senhor. Para alguém aqui nesta noite, eu permiti a desilusão para que você soubesse quem é o homem. Eu permiti o sofrimento para que você soubesse quem sou eu. Eu permiti, baixinho, mas pode tocar. Eu permiti as noites mal dormidas.
para saberes quem sou eu. É com ela mesmo que Deus está falando. Aleluia. Quem pode dar glórias para o reino de Deus? Eu só queria ter certeza. Aleluia. Aleluia. Essas lágrimas são reais. O coração dela está quebrado. As decepções foram muitas, pastor Will. Mas o Senhor veio resgatar essa alma nesta noite. Aleluia. Assim diz o Senhor para esta igreja: eu tenho compromisso com aqueles que têm compromisso comigo. Eu tenho compromisso com um povo que segue as minhas leis, as minhas regras e as minhas diretrizes. Eu estou chegando para buscar os meus. E aqueles que perseverarem, que permanecerem firmes na minha justiça e no meu amor, irão me encontrar nas nuvens dos céus. Aleluia. Tem mais alguém para Jesus nessa noite? Venha, porque eu já estou terminando. É o Espírito que está trabalhando. Aleluia. Bem baixinho, por favor. Bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. A igreja olha para cá e estende as mãos. Estende as mãos. Qual é o seu nome, filha? Yasmin. Essa é a Yasmin. A Yasmin ouviu a palavra. E eu sabia que tinha uma alma a ser resgatada aqui. Glória a Deus. Quando eu desci do altar, eu fui até ali. Eu disse: mas Senhor, eu preciso da tua certeza. Até que a missionária foi até lá. Enquanto a missionária orava, Jesus dizia: o coração dela está quebrado. Fui eu quem quebrei para mostrar quem eu sou na vida dela. Aleluia. Yasmin, você quer esse Jesus? Eu quero que você fale para a igreja que você quer esse Jesus. A Yasmin quer. Então repita comigo. Eu, Yasmin, hoje reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e Deus. E eu peço a Ele que o meu nome seja escrito no livro da vida. E que a partir de hoje a minha vida será diferente, porque eu encontrei a verdade de Deus. Seja bem-vinda a esta família. Eu quero te desejar a paz do Senhor Jesus. E Deus tem grandes coisas para fazer na vida dela. Prepara, pastor Wilton, porque ela vai subir neste altar para pregar o evangelho. E através dessa vida Deus vai salvar muitas almas. Aleluia. Manuel, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, erga suas mãos o mais alto que você puder e declare: Tu és o pão do céu, o
és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, até transbordar. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você, antes de orar, observe comigo o amor de Deus. Essa família viajou, eu creio que uns 150 quilômetros.